Olá, paz e graça do Senhor Jesus, sejam bem-vindos no canal Encontro com Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus esteja à frente da vida de todos nós, amém? Que Deus abençoe todos os familiares, esteja debaixo da guarda do Espírito Santo e vamos se alimentar mais um dia que Deus nos concede, é agradecer a Ele pelo esse dia, que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, amém? Estar sempre com a mente e um coração para Ele, colocando o nosso coração para que Deus possa pousar, fazendo do nosso coração um altar para o Espírito Santo, amém? Deus é bom todo o tempo, então vamos caminhar com o Mestre Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou hoje lá em Mateus 25, eu acho que todos conhecem as mensagens de Mateus 25, tem duas parábolas, essas parábolas é para nos despertar, é para nos ensinar, para que nós possamos estar atentos, da vinda de Jesus, amém? E nós estar atentos, porque, meus queridos, eu não estou pondo medo, nós estamos no começo do fim dos tempos, do fim dos séculos, amém? Eu sou que nem Noé, eu tenho que despertar, amém? Eu tenho que pregar a palavra, mas falar a volta de Jesus, porque nós estamos vendo os sinais, as evidências dia após dia, eu sempre estou batendo nessa tecla, então vamos estar sempre despertado, acordado, avivado, renovado, amém? Graças a Deus. E desde já se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa jornada, nessa mesma fé, nesse mesmo propósito. Se você tem um pedido de oração, coloca nos comentários. Eu estou pronto para apresentar o Deus Altíssimo e todos serem abençoados. Inclusive ainda estou no propósito, ainda continuo trabalhar nesse propósito de antes do vídeo eu apresento, ou depois do vídeo eu apresento ao Deus Altíssimo, isso é nas orações, na palavra da noite, apresento todos os escritos. Então, meus queridos, faça parte desse canal, nós trabalhamos com o Senhor Jesus para abençoar, povoar os céus. É isso que Jesus quer, que haja almas para o reino de Deus. E a família em Cristo Jesus, Deus está abençoando e vai cada dia fortalecer, alimentar espiritualmente. Que haja, meus queridos, renovo cada momento, cada dia. Vamos lá para Mateus. Diz assim a parábola. Jesus conta que tinha nessa parábola 10 virgens. Entre as 10 virgens tinha 5 prudentes, mas tinha 5 que fala que era loucas. Quais são as loucas? Aquelas, meus queridos, que no decorrer do tempo vai esfriando, vai se deixando se levar pelas coisas terrenas, entra no engano. Então, eu e você tem que estar sempre atento, despertados, se renovando dia após dia, para não se deixar se levar pelas coisas vãs, porque o inimigo ele é astuto, ele tenta nos confundir, com aquilo que nós apalpa, aquilo que nós enxerga. Então nós temos que andar pela fé, esperar em Cristo Jesus para ser alcançado por Ele. As 5, entre as 10, 5 prudentes foi alcançada pelo Senhor Jesus, amém? Quando Jesus dá o exemplo, quando seu esposo voltou, achou 5 que estava nativa, estava no seu exercício com a unção, e as outras estavam desfalecidas. Então Deus está falando que somos nós, temos que estar atentos, temos que evangelizar, temos que falar na palavra de Deus, não ter vergonha do evangelho de Jesus, dar um aleluia, um glória a Deus, coloca as mensagens
distribui para os seus entes queridos, para pessoas que muitas das vezes estão desfalecidos, está precisando de uma mensagem, precisando de uma palavra, de uma oração. Alimenta aquela pessoa, uma alma que se renova. Então é o Evangelho de Jesus, amém? Eu e você tem que fazer a nossa parte. Se aquele não se credenciou com Jesus ou não, porque às vezes recebe uma bênção e depois que está farto, se esquece dos benefícios que Deus nos dá, né? que Deus concedeu. Então, mas a sua parte, a minha parte, nós já fizemos. Então, temos que partir nessa jornada, ser os trabalhadores, ser os valentes de Jesus, né? Então, quando fala na palavra, eu vou para os talentos, quando fala nos talentos, amém? Que é a parábola dos talentos, somos falando com todos nós, ser talentoso, não deixar desfalecer. Quando Jesus voltar, nós está prontificado para ser acolhido, subir, ser a igreja de Deus, amém? É isso, tome posse, ouça a mensagem até o final. É importante, meus queridos, se despertar naquilo que vem de cima, né? Que vem das luzes, vem de Deus, a palavra que está sendo semeada, as mensagens, para que nós esteja sempre com as lamparinas acesas. Vamos lá. Diz assim, a palavra diz lá em Mateus 13, eu vou para o 13, 14, 19, vigiai, aleluia, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, ele não vai avisar, amém? Então, foi assim que Jesus deu exemplo sobre as virgens, as 10 virgens. Quando o seu esposo voltou, elas estavam, entre as 10, 5 estavam ativas, mas 5 estavam despercebidas. Então nós temos que estar apercebido, amém? Glória a Deus. Então, diz assim, por quê? Né? Porque isto também é como um homem que que partiu para fora, amém? Diz assim, vou repetir, porque isto também é, aleluia, porque isto é também como um homem que partindo para fora chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, amém? Porque Jesus, ele nos chamou, todos nós, queridos, temos um chamado de Cristo, todos, um após um. Jesus disse que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, e que eu e você sejamos os escolhidos de Deus, a família de Deus, queridos. Esse é o nosso propósito. Então, o Senhor, ele partiu para fora e entregou seus talentos a cada um. Ele tinha 3 servos. Jesus está dando o exemplo. Amém? Vamos prestar atenção. Jesus está dando a parábola quer dizer um exemplo que Jesus estava dando aos seus discípulos. E está dando hoje pela palavra, continua para mim e para você. Amém? Então, o Senhor daqueles servos, ele partiu para a sua jornada. Quer dizer, jornada não, ele foi se ausentar. Fez uma viagem longa e entregou seus talentos aos seus servos para eles entrarem em atividades. Amém? É como nós temos que estar ativo, ganhando alma para o reino de Deus, buscando alma para povoar o reino de Deus, para quando Jesus voltar, nós ter obras, nós ter uma boa prestação de serviço para prestar para o nosso mestre. Amém? Graças a Deus. Então, o seu Senhor entregou para cada um, entregou para um 5 talentos, para o outro
2 talentos, para o terceiro mais 1 talento. Amém? E eles partiam para a jornada de trabalho, para as suas atividades. Amém? Quando o seu senhor voltou, encontrou os seus servos, os 3 servos, no seu campo, né? Mas a prestação de serviço, de prosperidade, de utilidade agradável o coração daquele senhor, só foi 2 servos. Um prosperou 5 talentos, recebeu 5, prosperou mais 5. O outro recebeu 2, prosperou mais 2 talentos. E o terceiro, ele não teve prestação de conta, e sim, ele devolveu o talento que ele recebeu. Então, Jesus está dizendo que nós não temos que ser religiosos. É aquilo que nós aprendemos com Cristo Jesus, nós temos que semear. A gente recebeu de graça e de graça nós damos também. Semear, distribuir o Evangelho de Jesus, anunciar, propagar, ensinar. Amém? Ensinar, cada um tem a sua forma de ensinamento, mas nunca, meus queridos, ter vergonha do Evangelho de Jesus. Dá um aleluia, um glória a Deus, um amém. E assim você está despertando, né, nos seus arredores, que você é um cristão, você é o sal da terra e luz do mundo. É assim que Jesus quer que eu e você seja, graças a Deus. Então, quando seu Senhor voltou, pediu contas aos seus servos, os 3 servos dele. Então prestaram conta, mas um não teve êxito, né? Então ele foi rejeitado, ele ficou para trás. E os 2 foi absolvido, foi abençoados, e assim vai ser a volta de Jesus. Ele diz: na minha volta é dessa mesma forma. Amém? Eu vou deixar essa palavra no coração de todos, e que todos nós estejam na expectativa, se alimentando, se renovando, porque tem que haver renovo, meus queridos. Dia após dia nós estamos renovados, está na expectativa, alegre, esperando Jesus. Nós parte para nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso emprego, no seu empreendimento, mas sempre com Jesus no coração. Deixar Ele trabalhar, pousar no teu coração. Amém? E ser um evangelista, ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Graças a Deus. Então vou deixar essa mensagem no coração de todos vocês, e que Deus vai te abençoar, e vamos nessa jornada. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra seja injetada no coração, que essa palavra possa germinar. Amém? Eu vou abençoar. Querido Pai, querido Deus, guarda os teus servos, Pai. Protege eles, que essa palavra, meu Pai, alcance eles com bênçãos, e assim seja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente e tenha este dia um dia de bênçãos, de paz, de alegria, de esperança. Nunca falte. Amém? E vamos regaçar as mangas e vamos buscar almas para o reino de Deus. Até o próximo encontro. Amém? Graças a Deus.